Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Estou aqui com o Jackson e hoje vamos conversar sobre o Anexo C, o novo Tratado de Itaipu. Conosco está hoje o professor Aníbal Orué Pouso. Professor, se apresenta para a gente, por favor. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Agradeço o convite para falar, dialogar sobre essa questão tão importante para o Paraguai. Eu sou paraguaio, né? Então eu me sinto bem à vontade de falar sobre Itaipu, mas também acho que para o Brasil, muitas vezes os brasileiros acham que Itaipu não é importante. Saindo do Paraná não é importante, mas até para o Nordeste é importante Itaipu hoje, né? Então, eu trabalho com essa questão das relações bilaterais Paraguai-Brasil na universidade. Eu estou coordenando o curso de pós-graduação e especialização em integração Paraguai-Brasil e também dou aulas sobre fundamentos da América Latina, políticas culturais na América Latina e economia da cultura. Quer dizer, todas essas questões que de alguma coisa estão presentes nessas relações Paraguai-Brasil. Acho que é isso que é interessante, e nós estamos na fronteira, né? Que Paraguai e Brasil, você não sabe. Se de repente lá é espanhol, você fala português, mas de repente você também escuta um guarani por aí saindo, e hoje a Unila também o creole e outras coisas assim, toda essa grande diversidade que é a América Latina, né? Perfeito, professor. Se quiser responder tudo em espanhol também, que fique bem à vontade. Vamos usar o nosso bilinguismo. Ah, tá bom. Professor, para a gente começar então estabelecendo um marco aí comum, explica para a gente o que é o Tratado de Itaipu. Bom, o Tratado de Itaipu, eu acho que é a culminação de vários processos que já vêm nessa integração entre Paraguai e Brasil, desde o Kubitschek, a assinatura do convênio para a ponte da amizade que nós temos hoje. Mesmo antes de pensar essa primeira ponte, já foi pensar também uma segunda ponte, quer dizer, um apoio do Brasil para algumas usinas hidrelétricas no Paraguai, caso da Caraí, que está aqui na frente também, né, do lado da Itaipu. Quer dizer, eu acho que o Tratado de Itaipu é a culminação de um processo de acercamento de Paraguai e Brasil. Então, o Tratado de Itaipu é assinado em 26 de abril de 1973 em Brasília. Obviamente, os dois países em ditaduras e com processos muito tensos em termos societários, né? E aí, esse Tratado de Itaipu é um tratado, ou um acordo entre ambos países para o uso conjunto da energia do Rio Paraná, que se ha transformado en energía cinética para producción de energía eléctrica. Básicamente eso, un tratado para la producción de energía eléctrica entre los dos países. Entonces, ambos países, Brasil y Paraguay, son donos de 50% do empreendimento. Isso está estabelecido no tratado, que tem três partes. Esse tratado, para una primera parte es la parte de organización del convenio en sí, la segunda parte es la parte administrativa y la tercera parte, que es la parte financiera, que es lo que va a ser negociada ahora en 2023 en estas grandes negociaciones que se están acercando. Professor, o que está em jogo nesse novo tratado? En realidad, te diría, no es, Jackson, no es un nuevo tratado, sino es una negociación de una parte del tratado, que es el anexo C, que es el que vence 50 años después de la firma del tratado, que es en 1973. A partir de los 50 años, el tratado establece que eso debe ser renegociado, esa parte, ¿no? Pero Itaipu va a continuar, no va a terminar, y el tratado también se tienen que hacer algunos ajustes, ¿no? En realidad, la preocupación existen preocupaciones de ambos, son dos países, ¿no? Paraguay y Brasil, y existen preocupaciones tanto del lado paraguayo como del lado brasilero. Por un lado, tenemos que llevar en cuenta las asimetrías. Brasil es un país continental, Paraguay es un país pequeño, que es menor inclusive que el estado de Paraná, donde está UNILA hoy, ¿no? Y con 7 millones de habitantes, existen relaciones asimétricas entre ambos países, ¿no? Entonces, una negociación en el campo de las relaciones internacionales, a gente tem que pensar como superar essas relações assimétricas. Quer dizer, eu que sou o país mais forte, que por toda mi constitución geopolítica tengo mayor territorio, población, una industria pesada también mucho más desarrollada en diversos campos. Como vou negociar com um país menorzinho, Paraguai, que é pequeno, tem 7 milhões,
406 mil quilômetros quadrados de população, não tem indústrias desenvolvidas. Quer dizer, então, aí que entram los acordos em termos de relações internacionais para superar as assimetrias, não? Hoje, no Mercosul, a superação das assimetrias foi proposta, pelo menos como fosse que o Fundo de Desarrollo, para que exatamente países pequeños puedan incorporarse y no sean un peso para los países mayores como Brasil y Argentina, ¿no? En ese caso, hacer que Paraguay y Uruguay crezcan de tal forma que no sean un problema para Brasil y Argentina, porque você tem uma potência e do lado você tem um país subdesenvolvido, pequeno, aí não tem sentido, né? Você tem bairros nobres e do lado tem favelas. Então, não é essa relação de favela. Paraguai não é nenhuma favela, ao contrário, é um país soberano desde 1811, não? Então, a primeira coisa, o que está em jogo? Eu acho que está em jogo a questão de soberania de ambos países, e principalmente a paraguaia. E nessas negociações, establecer que ambos somos países iguales, con iguales derechos, no importa que un país sea menor y tenga asimetrías y otro país sea mayor y no tenga esas mismas relaciones. Es el caso, por ejemplo, que se dio en las negociaciones Panamá-Estados Unidos. Panamá es un país pequeño, pero sin embargo recuperó el canal de Panamá, con un país, con una potencia imperial como es Estados Unidos. Entonces, yo acho que está en juego también esas relaciones Paraguay-Brasil. Si se llega a buen acuerdo, las relaciones mejorarían sin ninguna duda, y si hay tensiones y no hay acuerdo, esas relaciones también se distanciarían. Es decir, que considero que el buen relacionamiento de Paraguay y Brasil hoy depende de unas buenas negociaciones en Itaipú. De igual a igual. Estamos aqui negociando para vocês, eu sou Aníbal, vocês estão nesse... Perfeito. Como estabelecemos isso? Somos iguales. Ambos tenemos los mismos derechos, la misma participación. Entramos con el 50 y 50%, entonces debemos distribuir esas regalías de igual para igual. Independientemente que eu goste disso ou não. Esas son las normas del derecho internacional. Entonces, te diría, lo que está en juego en primer lugar es la soberanía. Y la soberanía de un país menor que es Paraguay. Siempre es esa cuestión que el país menor queda aparentemente en desventaja. Pero ya existieron acuerdos en donde Paraguay también, como país soberano, consiguió negociar, con el caso de Brasil o con el caso de Argentina, también esos países, diríamos, no, un poco más... un poco mayores que Paraguay, con algunos procesos de desarrollo desiguales, ¿no? Pero son países também independentes. Professor, tinha uma dúvida. Desde que eu comecei a ouvir esse novo tratado, eu sempre ouço que o primeiro lá atrás beneficia muito mais o Brasil do que o Paraguai, e que esse novo seria a chance do Paraguai virar o jogo. Essa afirmação é correta? O Paraguai está com a carta na mão para virar o jogo? La primera parte es correcta. En el sentido de que es un tratado cuando se realizaron con dos dictaduras. Obviamente la dictadura militar argentina impone a la dictadura militar paraguaya todo el peso de que eso es así. Entonces, y para hacerlo más simple, uno de los aspectos que es vamos a decir, el neurálgico, más que pode que atenção isso, é a livre disponibilidade da energia. Tá? Então, Itaipú tem hoje 18 turbinas, mais duas que estão em manutenção preventiva sempre, são 20, mas 18 que estão funcionando, né? Então, aquela produção das 18, a metade da produção é para o Paraguai e a metade para o Brasil, sem dúvida. Mas o que acontece hoje? Por uma questão de infraestrutura do Paraguai, que o Paraguai também não se preparou para isso, e o problema são os diferentes governos paraguaios que não prepararam isso, essa infraestrutura para tirar energia, para levar energia para o Paraguai. Então, o Brasil consome essa maior parte da energia, mas o Paraguai, no tratado está explicitado, o Paraguai cede essa energia que o Paraguai não consome, cede ao Brasil, mas cede por um custo menor. Quer dizer, se o preço do mercado hoje está em 220 a 280 kWh, o Paraguai está cedendo hoje
Era inicialmente 22, depois foi para 44, né? Então, veja bem as diferenças em termos de mercado. Essa diferença dá mais ou menos 2 a 3 mil milhões de dólares por ano. Então, aí nós já vemos uma assimetria nessas relações. E são questões financeiras. Isso que tem que ser discutido novamente na negociação do anexo C 2023. Vamos discutir de igual para igual. Quer dizer, tudo bem, Brasil vai pagar esse preço de mercado ou vai pagar um preço que acuerdan, tanto Paraguay y Brasil acuerdan, va a ser precio de mercado, va a ser un precio menor, pero no puede ser muy diferente a lo que o sea, tiene que ser muy diferente a lo que se paga hoy, porque esa es una simetría gritante. Es imposible que el precio de mercado de venta de esa energía que Brasil está pagando cuando necesita esa energía, está pagando en la Argentina, porque Brasil importa también un poco de energía cuando necesita de Argentina y de Uruguay, esté pagando el precio de mercado. Pero a Paraguay no paga el precio de mercado por esas cuestiones del tratado. Y son acuerdos que se hicieron en 1973. Então, isso tem que ser discutido. E a gente tem que sentar na mesa de igual Paraguai e ver, olha, o que está acontecendo? Isso está bem, isso está mal, então vamos tentar corrigir, sempre no plano del diálogo y de los procesos de integración, ¿no? Cuanto más amplios sean esos diálogos y esos procesos de integración, esa negociación también puede llegar a buen puerto. Acho que não tem só uma questão, porque e nas questões, se a relação é só bilateral, não é mais multilateral, as relações ficam muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes podem ficar nessa questão de no respeito das assimetrias, nessa bilateralidade. Então, quando a negociação é multilateral, então reconhecemos que estamos muitos iguais. E nessa negociação, então, podemos ver. Quer dizer, aí está... propuesta ya esa negociación en términos de Mercosur para la región, cómo es integrar a la región a través de diferentes proyectos de integración energética, etc. O sea, esas son pero básicamente una de las grandes asimetrías del Tratado de Itaipú hoy es la libre disponibilidad de energía. Paraguay no tiene esa libre disponibilidad de energía. Paraguay no puede vender esa energía no mercado para quem quer pagar mais. Quer dizer, o caso do Chile, quer pagar mais, o Paraguai não pode fazer isso. Tem a obrigação, pelo menos até o ano que vem, para ver a venda para o Brasil. Não é nem a venda, ele cede aquela energia que não usa, das 18 turbinas Paraguai, usa mais ou menos 4. Então as outras cede para o Brasil, por um custo menor. Então esse custo foi ajustado no acordo Lula de 2009, dos 31 pontos, né, foi ajustado, mas isso tem perdas históricas, desde 84 que começou o funcionamento na primeira turbina, que tem esses desniveles em termos de pago, ¿no? Que eso, yo creo que eso es una de las grandes discusiones del Tratado de Itaipú, que son, básicamente te centraría en esa cuestión de libre disponibilidad de energía, que Paraguay disponga libremente de su energía. Claro, puede venderlo al Brasil si considera necesario, y como somos dueños ambos de esa parte de energía, talvez más simpatía para vender do Brasil, ¿no? O también al mercado, quien paga más, ¿no? Mas pensando também, não só nesses termos, que a usina a hidroelétrica é uma construção que deve beneficiar os pueblos de ambos países. Quer dizer, não é se eu vou vender mais para ele, então eu vou ganhar mais. Não, não. Como beneficia a los pueblos, a los paraguayos y a los brasileños, y a los brasileños al común que paga la cuenta todos los meses, ¿no? Aqui a pessoa é tipo nós, recebe um salário no final do mês, sobe energia ou não, vai descer, vai abaixar isso ou não. Como isso nos vai relacionar, nos afeta a nós? Não necessariamente as grandes indústrias, ¿no? Que isso também foi uma outra grande discussão, né? Porque durante todo ese tiempo Itaipú realmente alimentó a la gran industria paulista, ¿no? Todas las líneas de transmisión iban directamente para São Paulo. Então, la gran industria paulista que foi alimentada com isso e foi beneficiada. Então, daí mudaria um pouco essa questão também na discussão, como
esta usina y esta hidroeléctrica beneficiaría los pueblos, no solamente a los gobiernos ou a las élites paraguaias e brasileiras, né? E de que forma que a gente consegue ter acesso como população aos caminhos que estão sendo construídos sobre essa negociação? Né? A gente teve um evento, tem a nossa linha de pesquisa, né, que você e outros professores estão conduzindo aqui, mas confesso que foi a primeira vez que eu vi uma discussão fora de Itaipu sobre esse tema. Há outros caminhos que a gente consiga saber que cidades estão sendo construídos? Sim, eu acho que a negociação de Itaipu, por isso que eu acho que tanto para o Brasil quanto para o Paraguai são importantes e fundamentais, mais para o Paraguai que é um país menor, e você vê no acordo de 2009, esse dinheiro que o Brasil paga pelo não uso da energia no Paraguai estava mais ou menos 120 milhões de dólares por ano. Nesse acordo de 2009 subiu para 360, 3 vezes mais. Com isso já implica no Paraguai, isso possibilitou no Paraguai inversiones na área educativa, a criação de uma agência de fomento à investigação, apoios a cursos de posgrado, maestría y doctorado en Paraguay, apoyo a los investigadores paraguayos, quer dizer, só isso já possibilitou que o dinheiro seja bem usado ou num benefício do povo paraguaio. Imagina se isso seriam quase 3 mil milhões de dólares por ano, como poderia ser usado. Então, quando você pergunta essas questões, eu creio que podíamos pensar um pouco como sacar essa discussão solamente da parte técnica, que solamente os técnicos de Itaipu podem indicar, nos podem orientar, nos podem dizer-nos qué es lo que tiene que hacer, y llevar un poco una discusión en toda la sociedad brasilera, a toda la sociedad brasileña y a toda la sociedad paraguaya, porque esas son cuestiones que nos afectan a todos, nos afectan. Entonces, cuanto más salga eso de Itaipu y no seja uma discussão só técnica, eu acho que também é política, é geopolítica, é uma questão de discussão também com nossos vizinhos, com a Argentina, a Bolívia, o Uruguai, que eles precisam dessa energia para esses processos de integração também. Então, estabelecer um tecido, um tejido tipo uma malha uma tela de araña, que essa energia se distribuya a todos os países quando necessitam, que sejam realmente palancas para impulsar o desenvolvimento na região. Professor, trazendo aqui para a região, né, um dos assuntos que a gente fala bastante é sobre os royalties, né? E eu queria saber primeiro o que é os royalties e se com esse novo acordo as cidades elas podem perder esse valor ou se o valor mantém o mesmo ou não. Los royalties inicialmente foram pensados como compensação a la pérdida daquelas pessoas que estavam na região. Inicialmente, pessoas que moravam lá, mas também não é só eles, municípios que foram afetados por isso, se transformaram, tanto no Brasil como no Paraguai. Então, é uma compensação pela, vamos falar, a intrusão dessa forma desse modelo de desenvolvimento no território. Então, Itaipu pensou isso e começou a pagar royalties aos municípios, né? No caso do Brasil, uma forma, no caso do Paraguai, é uma forma muito semelhante, mas é mais ampla em termos dos municípios que são afetados, né? Então, o que vai acontecer em 2023? Em 2023, a dívida de Itaipu estaria paga. Então, qual seria o ingresso da usina? A venda de energia, a 50% que o Brasil compraria e os 50% que o Paraguai compraria. Então, isso gera o dinheiro. Então, e isso também tem que pensar, como Itaipu não é uma empresa comercial, é uma empresa que deve e foi pensado também para o desenvolvimento e integração de ambos os países. Então, como empresa, uma empresa pública que não necessariamente deve generar lucro o ganancia, sino eso debe ser distribuido en las personas, en la población nuevamente, ¿no? Entonces, pensar que esos procesos de royalties
pueden ser redireccionados y rediscutidos en función de los nuevos ingresos que la empresa va a tener cuando deje de pagar su deuda y cuando todo eso sea limpio. Esa energía, 50% pague Paraguay, 50% pague Brasil, a un precio justo. Ese precio justo ya fue establecido en el Acta de Foz de Iguazú de 1966. Só que Itaipu ignorou isso. O Tratado de Itaipu ignora isso. Ignora o preço justo da energia que já foi estabelecido e assinado por ambos governos. Em 1966, que é a inauguração também da ponte e algumas tensões que existiam pela ocupação do Porto Renato, Porto Brasileira, se hizo un acuerdo, nuevamente se pacificó eso y se firmó un acta, el acta de Foz de Iguazú, en el cual se establecía el precio justo por el pago del uso de todo uso de la energía del río Paraná, ¿no? Que no se contempla en el tratado. Entonces, también existe una serie de ajustes que yo creo que ambos gobiernos deben pensar, de tal forma que ese uso de los royalties, que sin duda terminan y deben ser transformados para otra forma de pensar. La empresa tiene que tener otra forma, no sé cómo está pensando hoy, pero sí podríamos pensar en eventuales procesos de apoyo al desarrollo local, del território local, sin duda. Professor, e pensando aqui na realidade brasileira, eu queria ouvir o senhor sobre a realidade paraguaia também. Né? Sempre quando a gente discute essa questão dos royalties, né, e essa rediscussão do anexo C, se fala dos municípios lindeiros aqui da região oeste, que são muito dependentes desse valor dos royalties, né? Então, muitos municípios até têm dificuldade de se preparar e se ver sem esse valor sendo aportado ali todo ano, né, aqui no nosso país. No Paraguai, como é que é essa situação, professor? Los royalties por ley en Paraguay tienen que ser aplicados no pueden ser para pago de mano de obra, o sea, para pago de salario, no, tienen que ser aplicados, tienen que ser inversiones, ¿no? Muchas veces eso también los municipios ignoran y hacen para cubrir realmente presupuestos municipales, ¿no? Y básicamente en gran medida también presupuesto con pago de funcionarios, ¿no? Lo cual no está, por lo menos la ley en Paraguay no lo reglamenta así, tiene que ser inversiones en infraestructura, salud, educación, etcétera, ¿no? Ahora, eso está distribuido en Paraguay de tal manera que existen, en términos de población, algunos beneficios que son más beneficiados y otros menos beneficiados, ¿no? Aquellos que están más próximos también a la represa, al área de inundación, utilización del territorio también son más beneficiados que aquellos que están más alejados, ¿verdad? Pero sí, es de alguna manera, yo creo que, y la sociedad paraguaya debe también repensar esas formas de obtención de dinero de Itaipú, de tal forma que el dinero de Itaipú sirva no solamente para esos beneficios, para beneficio de esos municipios, sino para todo el país, como de alguna manera fue pensado en algún momento que Itaipú sea una palanca para el desarrollo nacional. Paraguay es un país que puede perfectamente aprovechar de manera razonable, saludable, equitativa, conservando todo el medio ambiente, también evitando todos los daños que pueden ser en términos de industria también que puedan venir a asentarse en Paraguay y hacer tener una economía razonable que esté en beneficio de los municipios y de las personas que hacen uso de eso, ¿no? Professor, e esse novo acordo pode aumentar a energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, para o consumidor? El precio de energía, me decís. O preço da energia. No, pagando todas las deudas, obviamente el costo de la energía baja, ¿no? Porque si existen deudas, entonces eso está incluido como dentro del costo de producción de energía, ¿no? El pago de la deuda también. Entonces, esa es una alícuota que se le suma al precio, al costo de producción de la energía, ¿no? Si esa deuda no existe, se paga, lógicamente eso cae. Entonces, el costo de energía también va a caer. Ahora, ¿qué porcentaje de eso va a caer? Por un lado, yo creo que la empresa también va a tener que pensar eso, pero sin duda cae,
pero también el dinero que cada país va a recibir por la venta de energía va a recibir mucho más de lo que se está recibiendo ahora. ¿Por qué? Porque ya no es más el pago de la deuda externa. La deuda externa ya va a estar pagada hasta el año que viene. Entonces, todos los ingresos por venta de energía a esos países es un dinero que la empresa lo recibe. Como son empresas, dueños son ambos estados. En Brasil es Eletrobras, que es el estado brasileño, parte por lo menos de ser privatizada, ¿no? Y en Paraguay es ANDE, que es una empresa totalmente pública y que va a decidir el mejor uso de eso, ¿verdad? Pero sí, son partes que tienen que ser, en ese acuerdo, tienen que ser repensadas na negociação, sem dúvida, né? Professor, então, com a previsão do pagamento da dívida já no ano que vem, né, o que seria interessante realizar com esse dinheiro, onde a Itaipu poderia aplicar esse dinheiro que vai sobrar, entre aspas, né? El buen uso de ese dinero yo creo que está orientada al desarrollo, y ahí vemos las asimetrías nuevamente de los países, ¿no? ¿Cuál sería para Paraguay un mejor uso de ese dinero? Obviamente apoyo al desarrollo. Ahí pensamos también qué desarrollo queremos o qué desarrollo quieren los paraguayos para esa forma de uso, para ese dinero que reciben por beneficio, por la venta de energía en Itaipú, ¿no? Y ahí está la gran discusión. Puedo decir, vamos a tener un desarrollo limpio, vamos a tener un desarrollo centrado en la producción agroecológica, centrada en las familias, o vamos a tener una producción industrial que de alguna manera también cuide el medio ambiente. Todo eso está en discusión. Pero básicamente esos proyectos de desarrollo también afectan, también tienen que estar siendo discutidos en Brasil, sin duda alguna. Ahora, ¿cuál es el modelo de desarrollo también que Brasil quiere? ¿O cuál es el modelo de desarrollo que el Estado de Paraná necesita o quiere o implementa? Esas son las grandes discusiones que de alguna forma deben estar presentes a partir de esos procesos de negociación. Yo diría algo como, de alguna forma, provengo toda esa experiencia paraguaya, diría que Itaipú debería invertir ese dinero, en primer lugar, en toda la infraestructura. Hoy no tenemos, Paraguay no tiene los recursos o no tiene la infraestructura para sacar energía, llevar la energía producida en Itaipú a diferentes regiones del país. Tienen una sola línea de transmisión que une Hernandarias a Villa Haya, que está en puerto, está frente a Asunción, y tenemos que tener un anillo que circunvale eso, que una Itaipú con Yacyretá, que es la otra usina que tiene con Argentina, y Yacyretá nuevamente una línea que está en construcción para Asunción, ¿no? Y ahí tendría un anillo. Nuevamente, internamente una malla que posibilite la distribución a todas las casas en Paraguay. Todas ellas que tengan energía y que posibiliten el uso racional de esa energía. Yo creo que esa es la misma cosa que para Brasil, que la energía, gran parte de la energía eléctrica en Brasil llega a toda la parte de la población. En Paraguay por lo menos estaba inclusive con la electrificación rural, que es un solo hilo, ¿no? Llegaba al 94-95% de la población, pero también esa energía es limpia, esa energía es sustentable, etc. Eso también puede ser una palanca mayor todavía para desarrollar el país. Professor, o Brasil está preparado para esse cenário de um livre comércio de energia, ou ele está tentando de alguma forma impedir que esse novo acordo acabe fazendo com que o Paraguai tenha esse livre comércio? ¿Interesa para o Brasil isso ou não? Yo creo que Brasil está preparado para eso. O sea, tiene la infraestructura, el mercado brasileño, porque ya funciona del mercado brasileño, ya funcionan empresas privadas que hacen compran energía y vuelven a vender, ¿no? Yo creo que es una cuestión de decisión política del país, ¿no? En el sentido de que mi vecino o mi socio en este emprendimiento pueda disponer de energía y yo conscientemente lo asuma, que esa energía le possa expor y vender para quien él ache que es mejor.
Agora, eu vou pensar que é melhor que ele me venda, sem dúvida. Porque aí eu vou investir, fazer esse investimento também para a infraestrutura no Brasil, mas também eu não posso ficar magoado se ele não me vende. Se ele tem um outro comprador que paga mais do que eu vou pagar. No mercado, porque nesse mercado libre de energía, entonces ahí son los costos. Pero por eso que insisto, me parece que los procesos de integración son fundamentales, porque no podemos desarrollar en base a un egoísmo o en base, no, ele está comprando por más, eu vou vender para ele, quem vai me pagar mais, porque la producción de energía de Itaipú debe posibilitar una integración y un desarrollo de todos los pueblos. Y cuando digo todos los pueblos, no solamente Paraguay y Brasil, la región, porque la región está en esa situación, ¿no? Y hoy tenemos ese escenario, ¿no? Brasil compra en algún momento energía argentina, compra en otro momento energía de Uruguay. Entonces, ¿por qué no establecemos en esos procesos de renegociación acuerdos entre los países que vamos a integrar energéticamente y vamos a establecer de común acuerdo entre todos cómo, cuando hay crisis de energía en Argentina, del sur de Argentina, cómo si Itaipú puede de alguna manera apoyar ese abastecimiento, o hay crisis de energía en el norte, en el nordeste brasileño, Itaipú puede. Todo eso es discutir. Yo creo que tenemos que discutir pensando también en superar las asimetrías, ¿no? Professor, nesse cenário dessa livre disponibilidade, né? Então, como que isso pode impactar o Brasil caso o Paraguai decida vender energia para outros países? Brasil se está preparando para ese escenario, ¿no? Estás construyendo una serie de hidroeléctricas grandes, como la de Belo Monte y otras que dieron problemas, pero están construyendo. Brasil no va a tener problemas. Hoy está comprando un poco más del 50% de la energía. O sea, está trayendo más del 50% de la energía que produce Itaipú, ¿verdad? Evidentemente, si eso pensamos que, bueno, desde el 2003 para adelante, el 50% va a Paraguay, el 50% va al Brasil, ¿no? Eso Brasil se va a resentir sin duda. Va a haber algún tipo de disminución de esa energía que normalmente está recibiendo por parte de Itaipú para Brasil. Ahora, esa es la negociación que tenemos que establecer en el 2023. De tal forma que yo no sea perjudicado, pero que tampoco Paraguay sea perjudicado, ¿no? Pensamos esos escenarios y pensamos más en escenarios de integración. Por eso me parece que los procesos de integración son fundamentales porque es eso lo que orienta todos estos tratados, estas conversaciones, ¿no? Podemos disponer, las negociaciones pueden ser tensas y cada uno por su lado lleva energía, un beneficio para cada uno por su lado, que tampoco eso implica una integración dentro de que es lo que deseamos, ¿no? Entonces, si las negociaciones llegan a buen acuerdo, tienen que favorecer y posibilitar exactamente que esa situación no suceda. Que ni Brasil sea perjudicado, ni mucho menos Paraguay sea perjudicado, sino ambos países puedan tener y decidir soberanamente, y en el caso más de Paraguay, decidir soberanamente qué hacer con su energía. Hoy Paraguay no puede decidir soberanamente qué hacer con su energía, no puede. ¿Por qué? Porque hay un tratado que lo limita. Entonces, vamos a abrir esa posibilidad. Paraguay decida soberanamente a quién vender o a quién no vender con energía, sin tener miedo, ¿verdad? Porque yo creo que llegando a buenos acuerdos y pensando en esos procesos de integración, podemos resolver eso. No veo problema. Ahora, si entramos con un proceso de imponer, de decir, no, así tenemos que hacer, así no tenemos que hacer, ahí ya creamos resentimiento y crean dudas en esas negociaciones también. Professor, e quais são os impactos dessa negociação no Tratado das Relações Brasil e Paraguai? Pode haver um racha caso um ou outro não concorde com Totalmente. É possível isso?
Son escenarios posibles, ojalá que no se produzca eso. Mas está se caminhando para isso ou não? Yo creo que las negociaciones siempre son tensas, porque está en juego, hay mucho dinero en juego y soberanía en juego, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que buscar esas negociaciones y tanto el lado paraguayo como el lado brasileño tienen que ser lo suficientemente hábiles y contemplar también a las otras partes, porque toda negociación es contemplar a la otra parte también, ¿no? De tal forma que esa tensión no se llegue. ¿Podemos llegar a eso? Claro que sí, se puede llegar a eso. Pero se puede llegar a eso, yo creo que es un escenario en el cual no necesariamente se llega a eso porque ambos gobiernos no están de acuerdo, por imposición de un gobierno sobre otro. Se puede llegar a eso. Se puede llegar a acuerdos que no resulten beneficiosos para el pueblo paraguayo o solamente para Brasil. Brasil, porque Brasil es el país el mayor país en América Latina, obviamente, en términos de población, con el Producto Interno Bruto, todo eso que tiene un control. Entonces, las negociaciones, Brasil puede imponer negociaciones puede imponer una determinada matriz de renegociación de Paraguay y el gobierno paraguayo puede aceptar. Pero eso no implica resolver la cuestión. Eso puede crear más tensión. Eso puede crear tensión. Que es hasta este momento lo que tenemos. Las malas negociaciones del gobierno paraguayo llevó una serie de tensiones en Paraguay, inclusive en el 2019 con la firma de un acta de un acuerdo que en principio no era gran cosa. En principio era para la potencia producida en Itaipú, qué parte queda para Brasil y qué parte queda para Paraguay, una parte de energía sobrante, diríamos, ¿no? Y se firmó un acta en el cual Brasil y Paraguay reconocía que tenía que hacer un tipo de relaciones que se hizo secretas, hasta se firmó todo eso, bueno, se hizo secreta. Y después se filtró eso y salió y se vio que era totalmente, no era un acuerdo beneficioso para el pueblo paraguayo. Entonces eso, en Paraguay las personas se levantaron, manifestaciones, protestas, y que llevó a unas cosas muy raras en relaciones internacionales, rarísimas, a que después de haber firmado un acuerdo, ambos gobiernos decían retirarlo y no dejar sin efecto. ¿Ya? Y eso es producto de la tensión y la imposición de un gobierno sobre otro. Que eso, yo creo, no solamente debemos evitar, sino creo que no tiene que ser un escenario en estas negociaciones. Tiene que ser un escenario justo, pensando que ambos países son soberanos y ambos países pueden decidir lo que mejor convenga para ambos pueblos, ¿no? Y ahí en esa entra siempre, no necesariamente las cuestiones técnicas, ¿no? Entre las cuestiones políticas también, de qué pensamos que desde Brasil, que se piensa que tiene que ser Paraguay, como es un país pequeño que se puede desarrollar sin que necesariamente continúe de la forma que está, y Itaipú puede ser esa palanca para el desarrollo en Paraguay, y Brasil también entender que ese es un apoyo que puede darlo a Paraguay. No es ningún apoyo, no es ninguna dádiva, no es ningún regalo, no, en absoluto, no es ninguno. Paraguay es un país soberano y soberanamente puede decidir hacerlo eso. Esse novo acordo, o Paraguai tem muito mais interesse que o Brasil, né? Totalmente. O Brasil mantinha a mesma coisa. Te diría que sí y no. Uma questão estudando essas relações bilaterais Paraguai-Brasil, uma questão que a diplomacia brasileira faz com relação ao Tratado de Itaipu é não dar muita importância. Como se fosse um acordo menos... uma coisa, não é tão importante o acordo com o Paraguai, a gente vai levar, mas no fundo isso é central para o Brasil, é central, porque define relações bilaterais entre Paraguai e Brasil. O Paraguai sempre foi de alguma forma um país que o Brasil, publicamente, a diplomacia brasileira publicamente não beneficiou, não pensou como um parceiro importante, mas nos bastidores de Itamaraty sempre teve e tem o Paraguai como um país estratégico, foi a nossa percepção. Então, qual que é
a esse jogo da diplomacia brasileira, e acho que no Brasil, no geral, não sei se das elites ou uma parte, pensar que a Itaipu não é tão importante. Então, com isso já cai o interesse das pessoas sobre isso, porque o próprio processo sociopolítico no Brasil não dá muita importância a Itaipu. Então, aí, quem negocia tem possibilidade de fazer o que ele mais quer, o que ele pode fazer, o que ele quer fazer. Mas acho que para o Brasil também é estratégico. Não tenho nenhuma dúvida, é estratégico para o Brasil a definição de território. Veja bem, e essas relações bilaterais afetam também, dependendo da forma que ela é levada, a uma parte da população brasileira que mora no Paraguai, e que a partir dos anos 70 foi massivamente para comprar terras no Paraguai. E hoje moram no Paraguai, são paraguaios, filhos paraguaios, alguns vêm aqui para o Paraná, daí voltam para o Paraguai. E tem um fluxo muito grande e contínuo nessas famílias, né? Nós temos alunos aqui na Unila também que fazem parte, os pais deles moram ainda no Paraguai, são brasileiros, mas eles não se sentem mais nem brasileiros e são paraguaios. Quer dizer, como essa negociação com Itaipu que afeta as questões de soberania também se vai derramar sobre essas pessoas. Então, é uma questão também geopolítica. Como resolver como você resolve essa questão aqui nessa fronteira com a questão em Taponá, Pedro Juan Cavalheiro, por exemplo. Porque aí não tem fronteira, não tem um rio que define. É uma fronteira diferente. Você passa e você vai de um lugar para outro, como se você vai no supermercado do bairro para outro supermercado. Você atravessa aí e faz isso. Afetaria essa relação? Claro que afetaria. Sem dúvida afetaria. Não te puedo mencionar en qué forma, pero sí, una vez que ambos países estén tensos, esas relaciones comerciales afectan, esas relaciones humanas también son afectadas y esas relaciones culturales también son afectadas. Esperemos tener una buena relación, buen resultado en esas negociaciones del anexo C para tener un mejor relacionamiento Paraguai e Brasil. E tem uma data prevista para finalmente ser publicado isso? Como que é? En agosto tienen que comenzar las negociaciones, en agosto tienen que comenzar. Por quê? Porque eu acho que no caso do Brasil, no caso do Paraguai, existem eleições no Brasil, né? Obviamente, esse governo, se continua ou se for eleito um outro governo, ele não vai negociar agora. Vai negociar só o ano que vem. Então, pensando só no próximo governo. No caso do Paraguai também, o governo tem eleições gerais no Paraguai 30 de abril e o novo governo assume 15 de agosto, exatamente no momento que as negociações têm que começar. Então, essas negociações acho que estão nas mãos dos nossos próximos governantes. Mas governantes é uma coisa, mas também estão em mãos dos técnicos, dos acadêmicos, dos comunicadores, uma série de grupos que é importante que unamos todos para isso entender isso e levar adelante. Não entrar já ni imponiendo nada a nadie, ni tampoco decir, não, então se vai resolver dessa forma e não se resuelve. Eu acho que tem que ter um engajamento de todos. Então é provável que ano que vem seja o começo formal da discussão, não a finalização dela, né? Sim, se pensou que tanto Paraguai como Brasil já formaram suas comissões de negociação. No caso do Paraguai, foi criada, foi nomeadas pessoas para essa negociação da sociedade civil também, não só da área do governo, né? Mas isso acabou se diluiu totalmente. O problema é que no caso do Brasil também, o caso do Paraguai, eles estão levando a um nível de muito segredo. Então, você não sabe se isso já foi negociado. Você não sabe. Então, lo bueno es que no haya sido negociado nada todavía, pero não sabemos se... E eu acho que isso nem
as autoridades de Itaipu podem saber, porque quem negocia isso não são os técnicos de Itaipu, é diretamente o governo central. É Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, no caso do Brasil, desculpem, e no caso do Paraguai, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai. Quer dizer, as pessoas de Itaipu estão incluídas nessa, mas não participam, não são, mesmo na negociação na última negociação de 2009 entre ambos os governos, os técnicos, se bem participaram, mas no segundo plano foi uma negociação política, como toda relações, como todo acordo y relaciones internacionales, bilaterales, son llevadas en el plano político, lo que es mejor, lo que es interés para todos. Professor, e há outros atores, outros agentes que estão interessados nesse acordo, além do Brasil, do Paraguai, da instituição do Itaipu? Tem entes internacionais que estão observando? Yo creo que sí. El proceso. Sí, yo creo que sí, porque en realidad vamos a tener generación de energía limpia y eso es importante para empresas de fuera de la región, ¿no? Y instalar un proceso con empresas que usufructúen energía limpia es muy fundamental, ¿no? Hoy gran parte de las mercancías que van para otros mercados fuera de la región ya tienen que tener de alguna manera un sello de ese proceso productivo que pase por determinados estándares, ¿no? Então, eu acho que uma boa negociação puede ayudar a la región a desarrollarse. La presencia de industrias de fuera de la región, el estado de ánimo inclusive. Se llega a una buena negociación entre todos, entonces eso nos ayuda a pensar nuestros propios procesos internos, ¿no? Para desarrollarnos en Brasil, para desarrollar en Argentina, en Paraguay y en los países de la región también, ¿no? Porque es importante, toda esta zona que está frontera con Brasil y Paraguay, de la Argentina, la zona de Bolivia también es importante, cómo pensar en ese proceso de desarrollo. En fin, lo que veo que Itaipú es estratégico para Paraguai, estratégico para Brasil, mas também é estratégico para os países da região. Professor, nós estamos num período eleitoral e a gente viu no Brasil pouco se falar sobre o tratado, né, entre os candidatos. No Paraguai esse cenário seria diferente? Totalmente. Numa campanha presidencial? Totalmente. A campanha presidencial em Paraguai inclui necessariamente o que fazer com Itaipu. Isso aí é tanto assim que na última eleição, na eleição, por menos mais, tanto na de 2008 como depois de 2013, o tema de Itaipu foi central nas discussões dos candidatos. O que fazer com Itaipu? Soberania energética ou, a partir disso, energia, trazer as indústrias para o país, aproveitar Itaipu, trazer indústrias para o país, trazer o capital para industrializar o país, ou gerar uma energia para beneficiar as pessoas. Quer dizer, essa é a questão de Itaipu, é central na discussão das eleições em Paraguai. No Brasil talvez não, né? Mas eu acho que no fundo eu tenho essa leve suspeita, estudando as relações que o Estado brasileiro estabelece, tem muitas coisas que não são explícitas, mas estão presentes em toda. Veja bem, os dois presidentes paraguaios desde 2018 até 2022 tiveram mais ou menos 8 reuniões. É uma coisa, se você pensar em relações internacionais, a reunião dos dois presidentes tem várias questões por trás, assinaturas de convênio, para alguma coisa vão se reunir. O caso do presidente paraguaio e brasileiro se reuniram 8 vezes, tá? Então, tinha alguma coisa, por isso que eu não sei se já foi todo negociado, não, mas 8 reuniões, é isso. Entre 56 e 58, Stroessner e Kubitschek se reuniram 4 vezes em 2 anos. 4 vezes. Saiu o quê? Saiu a ponte da amizade, saiu a presença do investimento brasileiro no Paraguai, várias coisas. Aqui em 4 anos temos 8 reuniões, então eu estou pensando o que será que essas 8 reuniões
uma tragédia a gente vai perceber daqui a 3, 4, 5 anos, que ainda não sabemos. Ou se já foi negociado ou não. Essas questões, né? Então, são simples por um lado, mas também são complicadas. Sério, eu creo que temos que ter bom porque temos que formar aos nossos estudantes também, tanto na UNILA, que é a intenção também isso, né? Levar essa discussão para toda a sociedade, para Foz do Iguaçu também, para Paraná, de tal forma que isso, que as pessoas sepan qué es lo que está por trás de Itaipu. Quando se negocia Itaipu, o que se está negociando nessas? Que pode ser o custo financeiro só, é um aspecto, mas também, como falei, tem relações bilaterais, tem famílias brasileiras morando no Paraguai que podem ser afetadas por essa buena ou mala negociação. Claro que sí, hay relaciones todavía que hay que acertar, hay que organizar eso, hay que organizar la tenencia de tierra de esos propietarios brasileños en Paraguay, cómo dar una estabilidad o no a ellos, ¿no? Y eso va a depender también de ese tipo de negociación. Itaipu afeta nuestras relaciones bilaterales. Perfeito, professor. Gostaria de agradecer a sua participação. Foi Eu que agradeço falar sobre tudo isso, de repente fico empolgado e falo mais. Não, mas perfeito. A gente viu como é necessário que esteja na agenda pública, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito importante. Professor, então agradecemos novamente sua presença. Eu que agradeço. A parceria está aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. E para você que chegou até aqui no nosso vídeo, não esquece de seguir nós aqui nas nossas redes sociais, aqui no canal no YouTube, deixar o seu gostei e o comentário que a gente está sempre aí respondendo. Até o próximo.